breves notas sobre a teoria do adimplemento substancial e sua aplicação no Brasil. Marcos Erhardt Jr. Gustavo Henrique Genobre. Introdução. Nos últimos anos, é possível observar um aumento no número de julgados e textos doutrinários que destacam a aplicação da teoria do adimplemento substancial em nosso país. A observação sempre presente nesses trabalhos é a constatação da falta de critérios para sua aplicação e a conclusão de que o modo como costuma ser retratada nos julgados contribui para uma indesejável insegurança jurídica que não contribui para o desenvolvimento negocial, especialmente num momento em que a clássica visão da relação obrigacional como um conjunto de categorias estanques não é capaz de traduzir a complexidade atual das estruturas jurídicas, cada vez mais assimétricas e líquidas. O enfrentamento do tema do adimplemento substancial pode iniciar pela análise do artigo 475, do Código Civil, que estabelece que a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. É na primeira parte desse dispositivo que a teoria do adimplemento substancial incide para encobrir/mitigar a força da possibilidade resolutória do contrato quando da ocorrência de um quasi-adimplemento da obrigação. Noutras palavras, a substancial performance leva em conta a máxima aproximação do resultado final do conteúdo programático de um contrato, o que o torna um quasi-adimplemento. Tal perspectiva remonta à necessidade de visualizar a obrigação como algo dinâmico e alinhado com a funcionalização dos institutos obrigacionais, reconhecendo graus distintos de inadimplemento para que em situações extremas, nas quais se constate a tentativa de resolução da obrigação e a insignificância do que se reputou como inadimplemento, surja a pretensão de impedir tal pretensão resolutória para preservar a boa-fé objetiva nas relações obrigacionais, vistas como verdadeiros processos cujo fim natural é o próprio adimplemento. O objetivo do presente texto, mediante análise bibliográfica e jurisprudencial, é tentar apresentar reflexões iniciais sobre os critérios para a aplicação da teoria do adimplemento substancial em nosso país. 2. Existem balizas para a aplicação do Instituto. A doutrina costuma apontar como origem para a teoria do adimplemento substancial o caso Boone vs. Zer, no qual, em meados do século XVIII, analisou-se a distinção entre condition e warrant. Nos trabalhos publicados sobre o tema em nosso país, encontramos outras referências para melhor compreensão do assunto, merecendo destaque o trabalho de Eduardo Bussata, que, amparado pela doutrina italiana, divide o estudo do tema em duas correntes de pensamento, a partir da análise do disposto no art. 1445 do Codice Civile. Para a corrente subjetivista, a parte prejudicada pelo inadimplemento somente poderia buscar a dissolução do contrato quando fosse possível concluir que a parte não realizaria a contratação se soubesse ou suspeitasse que tal inadimplemento poderia vir a ocorrer, pois tem como escopo a valoração da vontade hipotética do sujeito contratual não inadimplente. Essa primeira abordagem abre o flanco para fortes críticas, vez que, para além do ficcionismo de se conhecer o conteúdo psíquico/volitivo da parte não inadimplente, quando da celebração do contrato, conduziria, de igual sorte, à necessidade de se indagar se levaria em consideração a vontade hipotética concreta ou a uma possível vontade hipotética geral, abstrata, do cidadão comum ou do bom pai de família quando se buscasse analisar a incidência, ou não, da alegação de incidência do
Adimplemento substancial no caso concreto. Por conseguinte, tal corrente fulmina a própria natureza jurídica do Instituto, tendo em vista o descompasso com a percepção objetivista do fenômeno. Sendo assim, o critério de balizamento a ser adotado como contribuição deste trabalho à teoria em análise guarda propensão ao diálogo com a corrente objetivista. Nesses termos, conforme Bussata, o primeiro juízo analítico que o magistrado há de fazer na hora de aplicar o substantial performance é a projeção quantitativa entre o que foi estabelecido no contrato, dever ser, e o que efetivamente fora cumprido, ser. Contudo, a aplicação pura, simples e isolada desse juízo analítico, pode, em última instância, provocar grandes injustiças contratuais em algumas hipóteses onde o que fora prestado se aproxima, matematicamente falando, do que fora pactuado, sem que com isso, ontologicamente, haja o preenchimento da eficiência creditícia que se almeja alcançar em toda avença negocial com caráter oneroso. Veja-se, como hipótese básica de tal afirmação, a busca da resolução de contratos de baixíssima margem de lucro, onde o real proveito econômico é retirado, apenas, na última parcela, Deve-se destacar que o raciocínio contrário da lógica exemplificada acima também é permitido. É que em muitos casos não é incomum que o esforço da parte inadimplente, a despeito de não representar, matematicamente, uma escassa importância, venha a corroborar com a exata eficiência econômica aguardada pelo credor. Dessa perspectiva casuística é que também se busca alcançar na causalidade um dos objetos de balizamento da teoria do adimplemento substancial a relevar-se. Nesses termos, compreende-se que, para dar solução a certos tipos do tráfego jurídico, o sistema brasileiro dá destaque à causa, a exemplo da exceção do contrato não cumprido e da resolução por inadimplemento. Nesse diapasão, assevera Bussata. Trazendo essa noção de causa à avaliação da significância do inadimplemento, pode-se afirmar que haverá inadimplemento de escassa importância quando, não obstante a lesão ao direito do credor, o contrato mantenha sua função econômico-social, o que significa dizer, o resultado prático perseguido pelas partes, em que pese o inadimplemento ocorrido, efetivamente se realiza. Ao contrário, o inadimplemento será considerado substancial ou de importância quando o fim prático previsto no tipo contratual e buscado pelo agente não for alcançado, de forma que a prestação realizada não conserva a sua utilidade para o credor. Da análise do cumprimento da causa é que se buscará provar a nota principal do adimplemento substancial, a qual leva à percepção do equilíbrio sinalagmático do contrato, da natureza da obrigação descumprida, do comportamento das partes ao longo de todo o processo histórico contratual, da duração do inadimplemento e do perfazimento do conteúdo programático contratual sob as luzes da boa-fé objetiva. 2. Baliza quantitativa indiciária. Quando se fala na questão quantitativa do programa contratual dentro da teoria do adimplemento substancial de maneira isolada, a lógica utilizada para descrever o atingimento dos preceitos negociais passa por uma análise puramente matemática na qual, por meio de uma pretensa exatidão de cálculos e percentuais ainda que fria e afastada do plano sociológico onde a relação obrigacional se perfaz podem determinar, ao menos indiciariamente, como se poderá perceber a incidência, ou não, do adimplemento substancial. Aqui se compreende que uma metrificação pura do substantial performance não contribui para o desenvolvimento de suas potencialidades,
vez que contrapõe as possibilidades qualitativas e, sobretudo, principiológicas, que se adequam com a verdadeira vocação de uma teoria voltada para o desenvolvimento de uma vertente teórica calcada na perspectiva civil-constitucional. Neste diapasão, não seria recomendável a tarifação da teoria do adimplemento substancial, na qual o atingimento de um percentual 50%, 80% ou 90% já demonstraria, no plano concreto, suficiência probatória útil à alegação do adimplemento substancial no campo externo. É que tal posicionamento, em que pese ter natureza objetiva, o que pode indicar prima facie uma suposta segurança jurídica para a aplicação da teoria em análise, tende a ir de encontro à concepção da relação jurídica obrigacional na contemporaneidade, que já não pode ser percebida como uma categoria estanque e afastada da realidade socioeconômica cuja relação obrigacional já não representa uma mera interação entre polos opostos de luta e pela pretensão creditória. Noutras palavras, tarifar, metrificar ou matematizar o desenvolvimento de uma teoria expansionista/funcionalista das bases materiais do direito civil, como o faz o adimplemento substancial, é retirar-lhe toda a vitalidade. Entretanto, não se nega, por outra via, que a questão quantitativa, como aqui posta, pode servir de meio ao reconhecimento da incidência e eficácia do adimplemento substancial. Esse seria o único motivo para ainda considerar a questão quantitativa como parte do estudo das balizas de reconhecimento do inadimplemento de escassa importância. Complementando o raciocínio que ora se expõe, Anneliese Becker afirma que não existe uma fórmula fixa para determinar o que seja o adimplemento substancial de um contrato. Cabe ao julgador, face às circunstâncias do caso concreto, pesar a gravidade do descumprimento e o grau de satisfação do interesse do credor. Isto implica em um alargamento dos limites do poder judicial na apreciação do caso concreto, o que, por sua vez, pressupõe uma mudança no próprio método de aplicação do direito, ou seja, a superação do raciocínio lógico subsuntivo pelo da concreção. Apenas este último método, que utiliza parâmetros concretos para a solução de casos concretos, admite um tipo de construção jurisprudencial como o da doutrina do adimplemento substancial. Decorre daí a necessidade de apurarem-se cada vez mais tais parâmetros, standards, pois eles serão os limites para o julgador. Nesses termos, precedentes firmados na linha do recurso especial de número 415971/SP, sob a relatoria da Min. Nancy Andrighi, devem ser vistas com ressalvas, posto prestigiar, apenas, o critério quantitativo, restando a motivação do julgado unicamente com base no percentual, não contribuem para o desenvolvimento da teoria em nosso país. Há que se perceber que um desenvolvimento desordenado da aplicação do adimplemento substancial, sem as citadas balizas qualitativas, tem o potencial de acarretar verdadeiros ébalos no edifício do direito obrigacional constitucionalizado, sendo capaz de servir de pretexto para toda sorte de iniquidade socioeconômica, enfraquecendo, em última análise, o avanço do binômio dignidade humana/solidariedade, verdadeira pedra de toque do direito privado contemporâneo. Dessa forma, conclui-se que a tentativa de racionalizar o adimplemento substancial está além de meramente estabelecer um patamar quantitativo. Compreendê-la em sua significância ou insignificância pode passar pela quantidade, mas desemboca,
necessariamente, na questão da qualidade prestacional, e isso é o que de fato é decisivo para a sua sustentação, sendo, por conseguinte, imprescindível alinhavar no que consistem as balizas para a consideração da incidência da teoria do adimplemento substancial. 3. Baliza qualitativa principiológica, a boa-fé objetiva. O dever geral de boa-fé é atendido quando as partes desempenham suas condutas de modo honesto, leal e correto, evitando causar danos ao outro, dever de proteção, e garantindo o conhecimento de todas as circunstâncias relevantes para a negociação, dever de informação, comportamento que faz florescer laços de confiança entre os contratantes. A boa-fé, por conseguinte, exige a adoção de uma postura proativa, traduzida em esmero, dedicação e cooperação na relação obrigacional, enfim, tudo o que se espera de uma fraterna convivência. Nessa esteira de raciocínio, entende-se que a boa-fé objetiva é o elemento integrativo e nuclear que cumpre o papel de elo de ligação entre a baliza indiciária quantitativa e a baliza qualitativa liquidante, sendo, ainda, de considerável importância, pelo fato de acoplar funcionalização a cada uma dessas balizas, atribuindo-as fluidez e integração. Portanto, inicialmente coloca-se no âmbito dessa delimitação de bases e espaços da teoria do adimplemento substancial o que Vivien Ligeporto percebeu, ao delimitar a figura da essencialidade do cumprimento ou descumprimento de certo programa obrigacional confito na boa-fé objetiva. E, a execução parcial será considerada uma inexecução grave se atingir alguma parte essencial do contrato. 2. Uma violação fundamental será valorada se atingir seriamente a quantidade ou a qualidade da obrigação. 3. Uma inexecução do contrato intencional caracteriza uma violação fundamental. 4. Será um inadimplemento grave se a obrigação não for realizada no tempo devido, sendo este requisito fundamental, e, v. As partes podem elencar nas cláusulas contratuais quais obrigações, se cumpridas, configurarão uma violação fundamental. Dessa maneira, acredita-se que seja na funcionalidade da boa-fé objetiva que se encontram os pontos compassivos à construção da teoria do adimplemento substancial. 4. Balizas qualitativas liquidantes. Ultrapassadas as balizas quantitativas indiciárias, meramente matemáticas ou metrificadoras do adimplemento substancial, é o momento de indicar quais seriam as bases liquidantes para reconhecimento da incidência da teoria do adimplemento substancial. 4.1 Interesse creditório. Quando se fala em adimplemento substancial, é de extrema valia afastar de sua órbita teórica qualquer possibilidade, ainda que mínima, de se perfazer no âmbito da relação obrigacional o que se compreende como resolução por perda do interesse do credor. Segundo Rui Rosado, ter-se-ia que o fundamento para essa resolução está na falta de interesse jurídico e social pela conservação de contrato que apresenta qualidades negativas, em prejuízo das partes, especialmente do credor, com a indefinição decorrente da recusa de prestação retardada. É dessa observação que se pode compreender o motivo da relevância do tema interesse creditório para o âmbito do balizamento do adimplemento substancial, tendo em vista que ele seria uma espécie de reagente jurídico que indica a qualidade da substância obrigacional a ser observada no plano prático. Dessa forma, se o histórico obrigacional leva a dissociar o credor do interesse, justo no momento de consideração prestacional, ter-se-á uma prestação inútil. Contudo, há de se ressaltar que o interesse, por força de seu perfazimento funcional,
tem em sua estrutura um desenvolvimento que deve guardar plena objetividade, ainda que o elemento subjetivo não seja totalmente descartado da análise, conforme ressalta Rodrigo Schweire. Se, de um lado, parece que o interesse deva ser considerado por um critério objetivo, de outro, o foco subjetivo não pode ser desconsiderado completamente, já que a análise objetiva precisa considerar as circunstâncias que permeiam a relação contratual, inclusas aí a condição pessoal do lesado pelo inadimplemento, o que poderá ajudar a demonstrar qual era sua expectativa legítima em relação ao contrato. Tal perspectiva provém da análise clara das lições de Rui Rosado que, ao enfrentar o tema na órbita obrigacional, indicou que os dados a serem considerados seriam os elementos objetivos, fornecidos pela regulação contratual e extraídos da natureza da prestação, e o elemento subjetivo, que reside na necessidade existente no credor em receber uma prestação que atenda à carência por ele sentida, de acordo com a sua legítima expectativa. Não os motivos ou os desejos que, eventualmente, o animavam, mas a expectativa resultante dos dados fornecidos pelos contratos, por isso legítima. Nesses termos, parece possível afirmar que a forma elementar para a sustentação de uma relação obrigacional, ainda que turbada pela mora, está diretamente vinculada a um equilíbrio objetivamente posto que permite uma certa confluência entre, de um lado, a expectativa objetiva do programa contratual, e, do outro, aos pontos cruciais que o próprio sistema jurídico entende pertinentes à genética factual que deu êxito à juridicidade obrigacional propulsora do pacto sinalagmaticamente entabulado. Contudo, neste particular, há de se advertir que a carência do credor, nos termos das lições de Rui Rosado, trata-se da legítima expectativa, objetivamente postas quando do advento do negócio jurídico, o qual, segundo preleciona o autor, não seriam, em absoluto, para o credor os motivos ou os desejos que, eventualmente, o animavam, mas a expectativa resultante dos dados objetivos fornecidos pelo contrato, por isso legítima. Ademais, dando impressões particulares a essas notas, tem-se que adotar, quando dessa busca do interesse legítimo do credor, uma objetividade que exige uma lógica amparada no que um homem médio esperava do pacto negocial, não bastando, apenas, mera declaração do credor, mas sua conduta, atos e omissões no antes, durante e depois do inadimplemento relativo/mora, admitindo, em todo caso, prova em contrário do devedor em face de toda e qualquer alegação do credor. 4.2 Causa. Quanto à causa, numa primeira acepção, tem-se que seu desenvolvimento é colocado como um substrato lógico cuja função seria ligar a ação, ou mesmo a inação, do devedor, ao resultado contrário ao cumprimento obrigacional. Nessas linhas, há de se ressaltar que a ideia da causa dentro do arranjo dogmático da teoria do adimplemento substancial, assemelha estar presa à noção de nexo causal íncita à resolução, a qual pressupõe imputação pelo descumprimento obrigacional ao sujeito devedor de dado modal referencial do bem da vida transacionado. Tal noção, quando atrelada à resolução, é amparada na perspectiva de causa como elemento capaz de gerar sanção ao agente sustentador do ilícito, figura essa de responsabilidade civil contratual forjada para sancionar o inadimplemento. Assim, expõe-se que a resolução e as perdas e danos estariam, por força da causalidade, ligadas à imputação objetiva albergada na ideia de causa eficiente de responsabilidade do agente inadimplente e que não observa a boa-fé objetiva. Ora,
Tal compreensão pressupõe que ocorra por via da teoria da causalidade adequada, a qual, ainda que de maneira mais branda, possibilita marcar o adimplemento substancial e sua consequente utilização como exceção de direito material, dada a insignificância do que fora descumprido. Nesses termos, explica Rui Rosado que, para fazer essa imputação objetiva, a melhor via é a da teoria da causalidade adequada, que permite ao legislador atribuir o resultado causado por uma ação humana, quando dita ação criou um perigo juridicamente desaprovado, que se realizou em um resultado típico. Parece que esse é o cerne da questão até aqui posta. Em assim sendo, a confirmação da imputação deve ser totalmente preenchida com a força do ilícito apto a ensejar a tipicidade plena que pressupõe a última ratio ou no âmbito do direito privado, qual seja, a resolução do contrato. É patente, pois, a adoção de níveis de inadimplemento, cujo insignificante não permitiria o desenvolvimento pleno da sanção esculpida no art. 475 do CC, mais precisamente em relação à resolução contratual. Ademais, a dosimetria da pena em matéria de ilícito contratual deve, em síntese, ser escalonada em sua intensidade sancionatória, assim como o é no campo da responsabilidade aquiliana, cuja incidência do art. 944 do Código Civil impõe em seu caput que a indenização mede-se pela extensão do dano. Em exercício de adaptação, a força sancionatória dentro de um ilícito relativo, contratual, deve ser, do mesmo modo, diretamente proporcional ao grau de significância do descumprimento obrigacional. Nessa mesma linha, encontra-se o artigo 413, do Código Civil, que preleciona: a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. Acerca de tal artigo, Judite Martins Costa sustenta que a redução do montante estabelecido está direcionando o aplicador a um juízo de equidade, vale dizer, de moderação ou razoabilidade a ser proferido sobre a regra derivada da lex privata, isto é, do contrato. Não se trata, pois, de substituir o regramento derivado da autonomia privada por outro, mas sim o dever de amoldar o que está excessivo a parâmetros razoáveis. De fato, amparando-se numa busca sistemática de compreensão do direito civil constitucional, é premente compreender que a ponderação que pressupõe o calibre da sanção em caso de inadimplemento é a medida que encontrasse presente na teoria do adimplemento substancial. De outra sorte, num segundo significado para a causa, há de se ressaltar, quanto à fixação efetiva do inadimplemento, para fins de incidência da teoria do adimplemento substancial, que sua presença também se perfaz quanto à análise da correspectividade prestacional do que fora efetivamente cumprido, segundo o plano obrigacional previamente estabelecido na pactuação. Portanto, é necessário compreender que a correspectividade fixada nos contratos, marca-os como instrumentos jurídicos dotados de causa, negociais, nos quais se consegue arregimentar uma cadeia, curta ou longa, de sucessivas prestações e contraprestações que sustentam a gradação do desenvolvimento do cronograma obrigacional prefixado no contrato. Contudo, conforme esclarece Maria Celina de Moraes, tem-se que a correspectividade, se não é critério suficiente para a especificação dos contratos ditos unilaterais, porque, nesse caso, o que releva é, exatamente, a sua ausência, coloca-se, nos contratos com prestações correspectivas,
como elemento indicador da causa do contrato, na medida em que indica entre quais prestações corre o nexo de sinalagmaticidade, permitindo, desta forma, que se indiquem os efeitos essenciais em cada tipo. Ademais, para Maria Celina Budin de Moraes, seguindo orientação em leituras da obra do italiano Guido Viscontini, demonstra que a correspectividade supostamente gera uma interdependência entre as supostas reciprocidades que se extrai dos interesses dos agentes contratuais. Por óbvio, essa perspectiva de correspectividade causal seria apenas uma projeção da perspectiva de causa como um elemento formatador das obrigações e, por que não, do próprio contrato. Isso porque a causa, no sentido de elemento formador do negócio jurídico, é adstrita ao plano da existência, enquanto o direito formativo resolutório que serve de base para a fixação do adimplemento substancial, por ser efeito, encontra-se no plano de eficácia. Assim, assiste razão à observação que fez Pontes de Miranda ao recriminar o erro em considerar a causa do contrato no momento resolutório. A causa, quando se exercitam direitos formativos, ficou atrás, ao tempo em que se criaram esses direitos são efeitos. O caminho está predeterminado, quem exerce o direito só percorre. Causa deve ter havido, ou, no passado, faltou, ou se pode abstrair da causa, porém falar-se de causa quanto ao exercício dos direitos formativos criativos, modificativo, ou extintivos, é transplantar para o plano da eficácia problema que pertence ao plano da existência do negócio jurídico. Para que se afaste qualquer possibilidade de confusão, tem-se que a correspectividade da causa seria, apenas e para os propósitos de balizamento da teoria do adimplemento substancial, conforme dito, uma projeção, que deve ser colocada em níveis de intensidade quanto ao atingimento do sentido funcional da avença originariamente traçada, chamada também de causa final ou simplesmente finalidade obrigacional. Terceiro e último significado de causa e que seria compreendida nas lições de Antônio Junqueira da seguinte forma: no significado de causa final, há, porém, ainda, uma duplicidade. Se se adota a concepção de capitã, ou outra próxima, em que a causa é o fim que resulta objetivamente do negócio, a causa do negócio é a causa concreta, o fim de cada negócio individualizado. Se se adota a concepção de causa-função, trata-se de causa abstrata, causa típica. Ora, por uma questão de clareza, é preferível deixar a expressão causa final reservada a somente um desses significados, de preferência o último, em que a palavra causa está mais generalizada e onde é mais fácil substituição. No outro significado, a causa concreta é, na verdade, o fim do negócio jurídico. Esta é a melhor expressão. Ao comentar tal excerto, Schweire explica que, entretanto, o sentido em que se busca analisar a causa para a verificação do adimplemento substancial atina mais à ideia de individualização do contrato do que a de abstração dele. A ideia de fim do negócio jurídico de Junqueira, portanto, parece mais relevante. Ressalte-se que somente se aderir a tais conclusões, caso se coloque no âmbito da ideia de fim do negócio jurídico questões prestacionais legítimas lícitas que não desnaturem os deveres gerais de conduta, do contrário, todo o desenvolvimento teórico até aqui traçado viraria fumaça retórica e nada mais. Aprofundando o que ora se apresenta, é precisamente com Couto e Silva, dentro da temática da obrigação como processo,
que é possível compreender que não se deve pensar que a complexidade do desenvolvimento do vínculo esteja condicionada à extensão da inserção do fim no suporte fático do negócio jurídico. A hermenêutica e a categoria do ato é que darão a medida do desenvolvimento do processo até o adimplemento total. Tal conclusão faz com que a causa, enquanto finalidade, tenha papel mais secundário dentre os três sentidos aqui apresentados. 5. Considerações finais. Seja pelo fato de ainda não se ter uma doutrina suficientemente madura acerca da temática, seja pela falta de rigor instrumental no uso da teoria do adimplemento substancial pelos próprios tribunais, a verdade é que não raras as vezes o uso de referida figura obrigacional se faz de maneira acrítica e sem uma metodologia clara, acabando por enfraquecer a sedimentação jurisprudencial necessária ao tráfego negocial. Nesses termos, é que aqui se buscou retratar uma concepção da relação jurídica obrigacional que já não pode ser percebida como uma categoria estanque e afastada da realidade, pois já não representa uma mera interação entre polos opostos onde o credor, com sua pretensão creditória, subjulgava sobremaneira a figura do devedor. Desperta-se, então, a necessidade de melhor analisar as categorias obrigacionais, no particular o adimplemento, à luz de um ordenamento jurídico imbuído do propósito de concretizar a Carta Constitucional de 1988. Assim, numa realidade onde credor e devedor possuem direitos e deveres íncitos às suas posições obrigacionais, a preocupação da doutrina e da jurisprudência, para além da genética contratual, plano do dever ser, passa-se à busca da concreção do pacto obrigacional, plano do ser, no intuito de revelar as bases confirmatórias do adimplemento do reconhecimento do adimplemento substancial enquanto teoria.